Olá, galera! Muito bom, estamos de volta com todos vocês, mais um podcast. Márcio, boa noite, Márcio. Boa noite, Campos, boa noite, telespectadores, né? Você que vai estar ali nos vendo ali. Ligadão no nosso canal, né? Chegando ali, junto com a gente aí. No mistério da existência. E o mistério da existência hoje tem um assunto... Hoje polêmico. Polêmico, né, Márcio? Polêmico. Foi... Sabe, Márcio, eu chego a considerar, depois que eu estava lendo um pouco e também vendo alguns documentários a respeito, foi quase um apocalipse, Márcio. Foi quase um apocalipse. Quase um apocalipse. O mundo quase acabou. Olha só. Desculpa, pra quem não conhece essa história, eles vão ficar assim, tipo... Pô, será que é verdade? Mas é verdade mesmo. Então você que tá ligadão com a gente aí, hoje nós vamos falar do que aconteceu, o maior acontecimento da história. Dizem que é um dos piores anos para alguém ter vivido nesse planeta. Na Terra. Que foi o ano de? 536 depois de Cristo. 536 depois de Cristo. Você consegue imaginar que praticamente foi um apocalipse, Márcio? Foi praticamente um apocalipse. Então chegou a ser maior do que a pandemia? Provavelmente. Pelo que a gente leu, pelo que a gente se informou, houve tanta morte. Porque o Covid-19 ele parou o mundo, né? Sim, parou o mundo. E naquela época, em 536, parou também a população, ô Márcio. Vamos começar? Você poderia dar alguns detalhes pra gente aí? Então, Márcio, em 536, tudo indica que através de uma erupção vulcânica que aconteceu ali próximo à Islândia, né? A questão também é que não foi só um vulcão, né, Márcio? Teve outros vulcões também que entraram em erupção. Isso causou uma imensa nuvem daquela fumaça vulcânica em toda a região ali da Europa. O que isso trouxe, né? O que isso causou? O Sol, pelo que a gente leu, os documentários, parece que essa nuvem ela ficou durante 18 meses, Márcio, tampando a radiação solar. Os raios solares. Então, 18 meses é um tempo muito grande. Por que a gente considera assim um tempo muito grande? Por causa das plantações, da planta, dos animais, e tampando também a radiação solar, fez com que a temperatura também caísse. Então, segundo a história, não houve dia por 18 meses. De certa forma teve, sim, teve o dia, mas só que não tinha a luz não era uma luz potente. Sabe, ficou mais ou menos como uma lua à noite. Sim. Entendeu? Não conseguia passar a radiação o suficiente. Sabe aquele eclipse? Mais ou menos um eclipse? Mais ou menos um eclipse, mas por tempo prolongado, né? Prolongado por porque os eclipses meses. Que nós presenciamos aqui, inclusive tivemos um este ano, é minutos. Então, no ano de 536... houve uma erupção vulcânica que tampou ali a radiação solar. Os raios solares. E por que a gente chama do apocalipse, Márcio? Porque pessoas que viviam ali da agricultura, que naquele tempo, Márcio, a maioria das pessoas viviam de agricultura. As pessoas plantavam para comer. A maioria deles. Sim. Nós não estamos falando de 2024, que você tem a sua empresa, você pega seu carro, vai para sua empresa e volta. Não, nós estamos falando de uma população, de um povo que plantava para comer. Eu estava dando uma analisada que nos registros históricos que dizem que pelo fato dos raios solares não chegar até a população, o pessoal da época, fez com que eles ficassem mais enfraquecidos, expostos até mesmo a doenças. Sim, expostos a doença. Você imagina, Márcio, se a comida acaba, o que a população começou a fazer? Andar de um lado para o outro em busca de comida. Engraçado que eu vi que houve até canibalismo naquela época. Eu imagino, porque se não tem a comida... Né, não tinha como produzir, os grãos não tem como produzir. É engraçado, Márcio, que essa situação do vulcão
essa camada de nuvem, ela chegou a atingir até a China. Sim, eu vi que atingiu a China, a Ásia, o Oriente Médio. É algo assim. Tratando de mortos, já estamos lá na frente, né? Morreu mais ou menos uns 25 milhões de pessoas. 25 milhões de pessoas. É praticamente. Dizem relatos também que no verão da China, naquela época, o verão da China começou a nevar no verão. Eu vi isso. Então você imagina aqueles pobres agricultores com a sua plantação ali, tudo pronto para o verão, né? Para produzir, para ter um bom rendimento, de repente a temperatura de uma hora para outra cai. Os relatos falam que caíram a 1,5, foi de 1,5 a 2,5 graus Celsius. Graus Celsius. Imagina no inverno, com essa queda de temperatura, Exatamente. o tanto de pessoas que morreram de frio. Exatamente. E por causa disso gerou essa fome. Então, você analisa comigo. Márcio, se não tem comida, as pessoas começam a se mover de um lugar para o outro. Sim. Entendeu? Acabou a comida aqui. Então começou aquele desespero da população. Nisso, pessoas morriam no caminho, na viagem. Eu vi relatos, Márcio, de cidades que foram abandonadas. As pessoas evacuaram a cidade, saíram de lá, tentando se livrar, né, da situação, em busca de alguma coisa, em busca de comida, em busca de água. E frequentemente a gente sabe, uma coisa puxa a outra, né? E o interessante é que nessa época que estava a escuridão estabelecida em todas as partes, os ratos que viviam em locais sujos, sim. eles tiveram que abandonar o local onde eles viviam e foram para a cidade. E a pulga dos ratos passou a picar os moradores, onde surgiu a peste bubônica. Então a peste bubônica veio assim, através disso. Ela veio através das pulgas dos ratos. Dos ratos. Sim, o rato com fome, não tinham o que comer também, eles foram buscar alimentos na cidade. Então, quando eles tinham contato com a população, a pulga, né, deles, já contaminada com a bactéria, fazia com que eles pegassem uma doença que é chamada peste bubônica, que ela dá um caroço bem grande assim na altura do pescoço, ou dava nas axilas, ou até aqui na virilha. Vinha seguido de calafrios, febre muito alta. E tudo isso deu início 536? Não, foi 541. A peste bubônica começou em 541. 536, segundo os relatos, foi a erupção do vulcão. A erupção do vulcão, tampando a radiação solar. Sim. Durou 18 meses tudo isso, então causou a morte de animais, plantações. Você sabe o que é mais engraçado na época? Na época de 536, o Império Bizantino, que é o que estava comandando a área ali. O que é o Império Bizantino, para quem está nos ouvindo? É a continuação do Império Romano. Sim. Eles estavam, assim, praticamente mantendo a paz com todos. Entendeu? Justiniano estava, assim, em paz com todo mundo. Quando surgiu essa pandemia, que veio trazer morte, fome e etc. para o povo, os outros reinos que aparentemente estavam dentro de um tratado de paz, eles quebraram o tratado e tiveram que entrar em guerra outra vez, porque eles tinham que tomar territórios para tentar roubar as comidas, se alimentar. Sim. Entendeu? Foi aonde a gente fica nos questionando, tá? Márcio, eu estava até me perguntando, eu mesmo me perguntando assim, será que as pessoas naquela época acharam, por algum momento passou pela cabeça deles que aquilo talvez seria a volta de Jesus naquela época, talvez? Eu não sei se pensaram que seria a volta de Jesus, mas que os relatos históricos falam que a religiosidade aumentou de uma forma tão grande que eles começaram fez aumentar a religiosidade. Fez aumentar a religiosidade. Crenças X, crença tal. Se eu não me engano, algum texto bíblico fala que o sol iria se escurecer, coisa assim. Ou o dia iria se escurecer. Sim, existe algum relato isso na Bíblia. Assim, na Bíblia, não existe? Existe. Mas aparentemente não tem relação com
a catástrofe de 536. É porque não voltou, né? É porque Jesus não voltou ainda. Esse relato, creio que se encontra lá em Apocalipse. Aham. E o livro de Apocalipse, para quem não sabe, ele é praticamente uma revelação das coisas que estão por vir. Estão por vir, sim. É interessante, é muito interessante. Eu estava até vendo um relato aqui, ó. É quase um apocalipse. 536 foi considerado o pior ano da história. Você imagina a pessoa tranquila, igual a gente estava vivendo aqui em 2020, e imediatamente você é dono do seu comércio, eu também sou, recebe uma carta do governo: olha, você é obrigado a fechar as portas porque tem uma pandemia aí fora aí que a qualquer momento pode bater na sua porta e vir seguido de morte. E isso aconteceu no 536, mas só que lá não mandaram cartinha para eles não receberam e-mail porque a situação era precária naquela época. Eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje. Até mesmo para tratar as doenças, Sim. eles não tinham os remédios eficazes que nós temos hoje. Você entendeu? Até hoje existe a praga, a bubônica, a peste bubônica, mas só que não tem tanto poder de mortalidade igual antigamente tinha. Porque não tinha como tratar, né? Eu tô vendo um outro relato aqui, Márcio, dizendo assim, ó: naquele ano, uma névoa misteriosa escureceu o céu da Europa e do Oriente Médio e uma parte da Ásia, tornando impossível distinguir o dia da noite por 18 longos meses. Você imagina? Os raios solares bloqueados por 18 meses. Yeah. Pessoa... Aí ele continua dizendo aqui, ó: o Sol emitia uma luz sem brilho. É como a Lua. Né? É uma luz sem brilho. Uma luz sem brilho. O Sol apagado, praticamente. Exatamente. Ele continua como a Lua durante todo o ano. É muito interessante, cara. Muito interessante. Eu sim acredito que naquele momento as pessoas ficaram desesperadas, porque naquela época existia também muitos cristãos. Sim. E que criam e criam em Deus e tudo. Ficaram desesperados pensando: será que Deus esqueceu da gente? Ou voltou e deixou a gente? Voltou e a gente ficou. Porque eu imagino, é isso, né? Porque se isso acontecer nos tempos de hoje aqui, Campos, a gente fica desesperado. A gente teve aí o que? Há 3 anos, 4, 5 anos atrás aí a pandemia, né? Não, a pandemia 2020, mas só que não se compara em escurecer assim, do dia pra noite, acabou a luz. Acabou. Não temos mais luz. É verdade. E você aí, você sabia disso? Você sabia que o planeta quase foi extinto em 532? 36. Desculpa, 536? Então essa aí é mais uma pesquisa aí do mistério da existência, né? Mistério da existência, fazendo mais uma pesquisa. Mais uma pesquisa e é difícil estudar sobre esses assuntos, que a gente acaba voltando à história. Não, claro, porque né? Você começa a pensar assim, poxa, como que... O que eu faria naquela situação, né? O que eu faria? O que você faria? O que você faria? Coloca nos comentários aí. Pra onde você iria? O que você iria fazer? Imagina você e a sua família, nada dentro de casa para comer, sua plantação lá secou tudo por causa do inverno. Os animais, os porcos, galinhas morreram tudo com doença. Não tem como plantar, não tem como colher. Yeah. Não vai virar um canibal não, hein? Realmente foi quase um apocalipse, meu amigo. Olha, tudo que eu tenho para falar para os nossos seguidores, que não deixem de nos seguir. Clica no sininho, porque a partir de janeiro nós vamos ter vídeos todos os dias. Todos os dias vamos estar com bastante matéria. A gente realmente está procurando buscar coisas assim, pessoal, que talvez estão ocultas aí. Muita gente talvez não tem muita informação. A gente está indo atrás de tudo isso aí para poder trazer para vocês. E com certeza vocês vão ter aí um noticiário bacana do mistério da existência. Lembrando que é mistério, né? Mistérios. Mistério. É mistério. Até hoje, algum cientista quebra a cabeça. Como que uma erupção vulcânica tampou o Sol durante 18 meses? É inacreditável. Ficou pairando ali Esse é o por mistério, longos dias. Mistério da existência. Um abração para vocês. Forte abraço.